Olá, alunos! Então tá, como na última aula nós revimos, foi feita uma revisão de modelo atômico e representação do elemento químico e foi passado alguns exercícios, a aula de hoje nós vamos corrigir esses exercícios, tá? Corrijam, pegue a sua apostila, seu caderno de atividade, deixe aberto, eu vou corrigir bem lentamente para que dê tempo de vocês colocarem a resposta aí na apostila. Vamos lá. Então, na apostila, página 41, organize as ideias. Página 42 e 43, as atividades. Página 60, a hora do estudo do 1 até o 3. Depois, lá no livro de atividades, a página 17 até a página 20, do exercício 1 ao 9. Então, primeiro, vamos pegar a apostila lá na página 41. Vamos lá, todo mundo? Apostilinha bonitinha, tô com a minha aqui, ó. Vamos lá. Então, lá na página 41, tem um Organize as Ideias. É um resumão do que foi visto até então. Ao longo da história da ciência, diversos modelos atômicos foram propostos até chegarmos ao modelo atual. Por meio de imagens, represente esquematicamente os modelos que permitiram uma melhor compreensão da matéria em determinada época. Então, a gente tem a evolução do modelo atômico. Modelo atômico de Dalton. O que eu vou desenhar no modelo atômico de Dalton? Eu vou desenhar uma bola de sinuca ou bilhar, né? Maciça, maciça, esférica e indivisível. Deixa eu pegar a borrachinha aqui e apagar para ficar bonitinho. Maciça, esférica e indivisível. Ó, uma bolinha e pinta ela dentro. Deixa ela toda pintadinha, tá bom? Porque ela é maciça, ela não é oca, ela não tem espaço dentro, então ela vai ser toda pintadinha, bonitinha. Modelo de Thomson. O modelo de Thomson é aquele modelo chamado pudim de passas, porque o Thomson descobriu os elétrons. Então, o pudim seria uma crosta, positiva, certo? E os elétrons seriam a passa negativa. Vamos colocar pudim e as passas, as cargas negativas. Por isso que Thomson é o pai do elétron. Depois Rutherford aprimorou bem e falou assim, ok, Thomson, um átomo é divisível em parte positiva e parte negativa. Porém, o seu núcleo é extremamente pequeno e positivo, pois ele fez aquele experimento com as partículas alfa. Núcleo pequeno e positivo, ele descobriu o próton. E ao redor deste núcleo pequeno e positivo estão os elétrons. Girando lá, lembra que o modelo planetário? Depois, Bohr aprimorou o modelo de Rutherford e disse, ok, o átomo é pequeno, positivo, porém aqui já existia a teoria de Chadwick, que além de um próton, nós tínhamos um nêutron também, vamos ver se cabe o Nzinho ali dentro. Um nêutron, ok? E os elétrons estão distribuídos em camadas. Camada K, camada L, M, até NOPQ, ok? Até aí? Então, vamos colocar os elétrons, cargas negativas. O modelo atual, então eu tenho prótons, nêutrons e as camadas, que daí hoje em dia a gente sabe que elas são elípticas, elas não são bem redondinhas, né? As 7 camadas aqui. Vamos fazer esse desenho melhor, né? Do que ficar tentando aí desenhar. Está aí as camadas eletrônicas no modelo atual. Então, modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o de Dalton, certo? Próxima questão, lá na página 42. Vamos abrir a nossa apostila lá na página 42. Vamos lá? Ao estudar a evolução dos modelos atômicos,
podemos perceber que a busca pelo entendimento da estrutura da matéria fez com que diversos cientistas questionassem o modelo proposto anteriormente e trabalhassem em busca de uma explicação mais aprimorada. Com base nos seus conhecimentos sobre a constituição da matéria, responda às questões a seguir. Então, ali está o Einstein pensando, na verdade tem uma exclamação, e ele está transformando essa exclamação em uma interrogação. Lá no final ele fala assim, ó, bem melhor. Então, porque na ciência tudo se questiona, certo? Não é uma questão de simples escolha objetiva, ela é discursiva, ok? É possível dizer que as teorias atômicas mais recentes são capazes de explicar os fenômenos de forma adequada? Sim ou não? Para a tecnologia que nós temos hoje em dia, então, as teorias atômicas elas explicam vários fenômenos que existem, porém, há muitos inexplicáveis ainda, tá? Então, a nossa ciência, ela responde vários questionamentos, porém, ele ainda não responde tudo, certo? Então, é possível dizer que as teorias mais recentes são capazes de explicar os fenômenos de forma adequada? Sim, dentro do possível. B. Se não existe verdade na ciência, as explicações para os fenômenos da natureza podem ser falsas? Sim, se vier alguém e contestar a minha explicação, a minha teoria e explicar por que eu estou errada e por que ela está certa, sim, minha teoria pode ser falsa, ok? Ao longo do tempo, os cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo. Por quê? Lá de Dalton, modelo simples até o modelo atual, houve um avanço, mais de 100 anos de tecnologia, avanço tecnológico. Então, o que aconteceu? Os diferentes modelos atômicos existiram porque a tecnologia era diferente. O que Dalton explicou, depois veio Thomson e comprovou que Dalton estava errado, que o átomo é divisível, certo? Então, esse avanço nos modelos atômicos acompanhou o avanço tecnológico. Existe um modelo definitivo para o átomo? Não. Ok? Existe um modelo atual. Definitivo? Não. Porque a ciência não é definitiva, certo? Então, esse modelo vai avançando. De que forma as primeiras teorias atômicas contribuíram para o desenvolvimento da química, mesmo não sendo atualmente as mais indicadas para a representação do átomo? Porque aqueles modelos eles foram questionados. Então, eles contribuíram para o avanço, questionando o modelo de Dalton é que eu tive o modelo de Thomson. Questionando de Thomson é o que veio o do Rutherford. Questionando o Rutherford é que existiu o modelo de Bohr e assim o modelo atual. Então, as primeiras teorias contribuíram para a base da ciência e para os questionamentos. Um cientista ele questiona muito o porquê daquilo existe. Ah, existe por causa disso. Então, eu vou lá no laboratório e vou comprovar ou não a minha teoria, certo? Então, essa é bem teórica. Depois nós temos lá o exercício 2, da página 41, que é o relacione a coluna dos cientistas com os modelos atômicos propostos. Quem propôs o modelo em que os elétrons estão em níveis de energia? Bohr, número 4 aí. Primeiro cientista a propor um modelo com cargas elétricas, pai do elétron, Thomson, número 2. Átomo esférico indestrutível, Dalton, número 1. E cientista que apresentou o primeiro modelo contendo um núcleo positivo, quem foi? Rutherford. Então, a ordem ficou, vamos lá, 4, 2, 1 e 3, ok? Questão 3, complete as palavras cruzadas a seguir. Então, a cruzadinha está ali, tem as palavras que estão na horizontal e as palavras que estão na vertical. Vamos lá na cruzadinha, peguem a cruzadinha, vamos achar? Vamos lá, então. Um dos primeiros gregos a utilizar a palavra átomo pode ser Demócrito ou Leucipo, certo? Ali no 3 é Leucipo. Vamos lá, achando 3, Leucipo. 4. Partícula constituinte do átomo carregado positivamente. Quem é carregado positivamente? Próton. 6. Vamos lá achar o 6 na cruzadinha? Afirmou que o núcleo atômico era muito menor que a eletrosfera. Quem é esse modelo? Rutherford. 10.
Região do átomo que contém elétrons. Aonde ficam os elétrons? Na eletrosfera. 11. Descobridor do elétron e primeiro cientista a propor um modelo com carga elétrica. Pai do elétron novamente, Thomson. Filósofo grego, discípulo de Leucipo, que foi um dos primeiros a usar a palavra átomo. Quem é que trabalhou junto com Leucipo? Demócrito. 14. Iniciou o estudo com raios catódicos que inspiraram Thomson a desenvolver seu modelo atômico. Lá no 14, quem é? Crookes, com 2 O, ok? Na vertical, vamos lá, filósofo grego que apresentou a teoria dos 4 elementos para discutir a constituição da matéria. Aristóteles. Tanto é que Leucipo e Demócrito não gostavam muito dessa teoria, por isso que criaram a teoria atomística. Apresentou o conceito de níveis de energia e aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. Quem foi? Bohr. Lembrei que Bohr tem um Hzinho ali no meio. Fenômeno que possibilitou que Rutherford e seus colegas e seus colaboradores desenvolvessem um experimento que constituía em bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa. Radioatividade. Partícula alfa faz parte da radioatividade. Considerava o átomo uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Quem foi esse cara aí? Dalton. Descobridor do nêutron, Chadwick. Partícula com carga neutra encontrada no núcleo. Nêutron. Região que concentra praticamente toda a massa do átomo. A massa do átomo está no núcleo, porque o elétron tem massa desprezível, é muito pequenininha comparada do próton e do nêutron. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha na cruzadinha respondida aí, bonitinha. Não precisa correr, senão dá tempo de corrigir, tá? Essa aulinha vai estar salva lá no Classroom, então depois vocês podem ir lá e pegar um gabaritozinho que vai ficar lá. Posso ir para a próxima? Então tá. Sem dúvidas, né? Grandes dúvidas quanto a isso. Agora nós estamos na apostila da página 43, lá depois da cruzadinha. E vamos ver um exercício da ACAF. Ernest Rutherford, em 1911, realizou experiências bombardeando uma finíssima lâmina de ouro, com partículas de carga positiva emitidas pelo polônio. A alternativa verdadeira, considerando as conclusões de Rutherford, é que estava definitivamente desvendado o interior de um átomo, e até hoje o seu modelo atômico do átomo não foi questionado. Falso, né? Nós temos depois Bohr e Summerfield, que é o atual falso. Poucas partículas atravessaram a placa de ouro, demonstrando que o átomo é maciço. Falso, muito pelo contrário. A maioria passou direto, demonstrando que o átomo tem muitos espaços vazios. O núcleo do átomo tem carga negativa. Falso, o núcleo tem carga positiva, próton. A massa do átomo está concentrada na eletrosfera, onde são localizados os elétrons. Falso, massa do elétron é desprezível. Então, no centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso, onde está concentrada a sua massa. Verdadeiro. Letra E, de elefante. Foi? Anotaram? Acertaram? Erraram? Essa não pode errar, né, gente? Estava muito fácil. 5. Na evolução dos modelos atômicos, a principal contribuição introduzida pelo modelo de Bohr foi: primeiro, o que Bohr fez? Camadas eletrônicas, certo? Então, o modelo de Bohr tem a ver com as camadas eletrônicas, com as órbitas ao redor do núcleo, certo? E ele disse que quando o átomo ganha energia, ele pula de camada, e quando ele perde energia, ele volta para a camada de origem, liberando um fóton, que é aqueles objetos que brilham no escuro. Então, indivisibilidade do átomo? Errado, quem propôs isso foi Thomson. Existência de nêutrons? Errado, quem propôs isso foi Chadwick. Natureza elétrica da matéria? Falso, foi Thomson. Quantização de energia em órbitas eletrônicas? Exatamente. Foi isso a contribuição de Bohr. A maior parte da massa do átomo está no núcleo? Falso. Quem desvendou essa teoria foi Rutherford. Então, letra D. Vamos lá que a gente tem coisa para
fazer ainda. Agora, nós estamos lá na página 60. Vamos lá na página 60, achar a apostila bonitinha. Acharam? Página 60? Ainda não achei. Vamos lá. Então, hora do estudo, certo? Questão 1. Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo atômico de Rutherford. Vamos lá? O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário. Verdadeiro? O Sol é o centro, que seria o núcleo, e os planetas que estão ao redor do Sol seriam os elétrons girando ao redor do núcleo. O modelo atômico considera-se que elétrons de cargas negativas circundam em órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva. Verdadeiro. Rutherford. Segundo Rutherford, a eletrosfera é o local onde se encontram os elétrons, ok, possui um diâmetro menor que o núcleo. Falso. Se fica ao redor do núcleo, o diâmetro, o tamanho dele é maior. Na proposição do seu modelo atômico, Rutherford se baseou num experimento em que uma lâmina de ouro foi bombardeada por partículas alfa. Verdadeiro. Então, 1, 2 e 4 são as verdadeiras. Letra D. Certo? Vamos para a próxima? Acertaram essa, né? Espero que sim. Questão 2. Nas festas de Réveillon, o céu fica embelezado pelas cores emitidas pela queima de fogos de artifício. Esses fogos são adicionadas substâncias cujos átomos emitem radiações de luminosidades diferentes. Considerando uma explicação para a observação das cores na queima dos fogos de artifício por meio de modelos atômicos propostos no início do século XX, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Ó, a errada. Certo? Então, vamos lá. Na emissão de energia devido à transição de elétrons, encontra-se uma explicação para a observação das cores nos fogos de artifício, pois, segundo os estudos de Bohr, um elétron pode emitir ou absorver uma quantidade definida de energia chamada quantum. Verdadeiro. Lembra que ele pula de camada? Os estudos realizados por Thomson, assim como o modelo atômico proposto por ele, reconhecem a natureza elétrica da matéria e explicam a eletrização por atrito, a corrente elétrica, a formação dos íons e as descargas elétricas em gases. Contudo, o modelo não explica as cores observadas na queima dos fogos de artifício. Verdadeiro? Só quem explicou isso foi Bohr. Os estudos realizados por Dalton, assim como o modelo atômico proposto por ele, contribuíram para resgatar as ideias sobre o átomo, ao proporem que átomos diferentes possuem diferentes pesos atômicos. Lembra que um átomo menorzinho e um átomo maior. No entanto, o peso atômico não é responsável pela exibição de cores quando da queima dos fogos de artifício. Verdadeiro. Peso não tem nada a ver com a coloração. De acordo com o modelo de Rutherford e Bohr, as cores produzidas na queima de fogos são as emissões de energia na forma de luz. Essa emissão de energia ocorre quando os elétrons excitados dos íons metálicos presentes nos fogos de energia retornam para os níveis de maior energia. O que está errado é maior energia. Eles retornam sim para os níveis de menor energia. Então, esta é a incorreta. Essa era mais difícil, né? Convenhamos, essa vocês poderiam até ficar na dúvida, ok? Exercício 3 ainda da hora do estudo, para terminar a hora do estudo. Página 60, exercício 3. Um fenômeno comum observado por muitos cozinheiros é o surgimento de uma cor amarela intensa quando um líquido de uma panela contendo sal de cozinha derrama e atinge a chama do fogão. A explicação para esse fenômeno vamos ver. A água, quando atinge a chama, se dissocia liberando energia que se manifesta na frequência de onda correspondente à cor amarela. Falso. A água não vai se dissociar, vai virar gás, vai passar de líquido para gasoso, continua sendo H2O. O cloreto de sódio, ao atingir a chama, se dissocia nos íons Na+, e Cl-, liberando energia que se manifesta na frequência de onda correspondente à cor amarela. E agora, vou afirmar que o íon que participa dessa coloração é apenas o íon sódio. Então, na C já vai estar errada porque diz assim, ó, o íon cloreto, ao atingir a chama,
absorve energia e perde o seu elétron mais externo. Se ele é Cl-, aqui na C, ele não perde, ele ganha. Certo? Então, o correto é, alguns elétrons dos íons Na+, são promovidos a estados de maior energia e, ao retornarem ao estado inicial, emitem radiação de frequência correspondente à cor amarela. Este aqui, bonitinho. Certo? Envolve o íon sódio, que ele é positivo, por isso que ele é chamado de cátion. Ok? Fechou? Essa também era difícil, né? Então, lembrando que a gente tem as camadas eletrônicas, bonitinhas aqui. Então, eu tenho um elétron que está na camada K. Lembram disso? Quando ele ganha energia, ele pula de camada, vem para cá. Para ele voltar para o estado inicial, ele tem que jogar essa energia fora. E essa energia fora pode ser jogada através da luz, que eu chamo de fóton. E para quantizar essa energia, uma quantidade, eu utilizo a unidade quantum, ok? Então, agora, vamos lá para o livro de atividades, página 17. Hoje a gente vai fazer exercícios, hein? Vamos achar, página 17, achei. Os átomos são maciços e indivisíveis. Quem disse isso? Dalton. Vou pôr um desenho de Dalton aqui. O átomo contém núcleo denso, com carga positiva, e uma região com carga negativa chamada eletrosfera. Núcleo denso, Rutherford. Os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas. Órbitas eu sempre vou lembrar de Bohr. E o último, não menos importante, o átomo é uma esfera uniforme de carga positiva com partículas negativas chamadas elétrons. O pai do elétron, o nosso Thomson. Questão 2 da PUC. Em 2013, comemorou-se o centenário da publicação de um trabalho que marcou época no desenvolvimento da teoria atômica. Intitulado sobre a constituição de átomos e moléculas, o trabalho oferece uma descrição da estrutura atômica na qual os elétrons descrevem órbitas bem definidas e podem saltar de uma órbita a outra, mediante absorção ou emissão de radiação. Bohr, o autor desse trabalho, ok? Então a primeira resposta é Bohr, pode ser A ou a B. Elaborou seu modelo atômico tornando as ideias de Rutherford como ponto de partida. Segundo Rutherford, o átomo contém um núcleo positivo muito pequeno, ao redor do qual se movimentam os elétrons. Assim surgiu a famosa imagem do átomo como sistema solar em miniatura. Matamos a charada. A qual substituiu a noção de Thomson de que o átomo seria semelhante a um pudim de passas. Letra A. Próxima. Diferenças, né? As primeiras ideias sobre a constituição da matéria surgiram na antiguidade. Muitos filósofos e cientistas criaram teorias e modelos que contribuíram para o desenvolvimento da química. Entre eles destaca-se John Dalton. Segundo ele, a matéria era constituída de pequenas partículas denominadas átomos. Assim, as substâncias podem apresentar o mesmo tipo de átomos ou serem formadas pela combinação de outros diferentes. Diferencia substância simples e substância composta. Substância simples só tem vamos lá ver, tipo de elemento. Deixa eu botar o mouse aqui para ajudar vocês, porque essa letrinha não tá com nada. Vamos lá? Vamos apagar aqui. Um tipo de elemento. Não ter ficado muito melhor, né? Substância composta mais de um tipo de elemento. Fechou? Quais dessas são substâncias simples? Vamos ver. Vou pintar de amarelo as substâncias simples. Hidrogênio só tem H. O3 só tem oxigênio.
N2 só tem nitrogênio. E vamos fazer de verde as compostas. CO, monóxido de carbono, H2O, água, e CO2, dióxido de carbono. Próximo. Essa é bem difícil, né? Átomos são quantas bolinhas eu tenho? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 8 bolinhas. Elementos químicos são quantas cores? 2 cores. Substâncias simples, quando as junções são iguais, ó, essa daqui é igual. Os átomos são iguais. E esses aqui também. Então, eu tenho 2 substâncias simples. Substâncias compostas, eu não tenho nenhuma, zero, porque eu não tenho uma vermelha junto com uma branca. E moléculas, quantas junções? 1, 2, 3, 4. Todas as junções são iguais? Não. Então, eu tenho uma mistura. Quantos átomos? Quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos. Quantos tipos de bolinha? 2. 2 tipos de bolinha. Então, eu tenho 2 elementos químicos. Substâncias simples. Eu tenho essa e eu tenho essa daqui. 2. Substâncias compostas. Bolinhas diferentes juntas. Essa daqui. Porque a do lado é igual, né? Moléculas. 1, 2, 3, 4, 5 junções. Próxima. Átomos, quantas bolinhas? Nós temos 12. Quantos elementos químicos? 2. Substância simples, nenhuma. Substância composta, 1, porque as junções são todas iguais. E moléculas, 6. Como todas as junções, as moléculas são iguais, eu tenho uma substância. Átomos, 12. Elementos químicos, 2. Não tem substância simples. Substância composta, 1. Número de moléculas, 3. Como elas são todas iguais, as junções, eu tenho uma substância. Tem mais pra gente corrigir? Vamos ver? Tem a página 19 e a página 20 que vai ficar para a próxima correção, porque já passei do tempo. Tá bom? Beijos, até a próxima aula.